abençoe a sua casa, a sua família. Sou o pastor Felipe Soares. Nós estamos dando continuidade à série de vídeos cujo tema é Respondendo Perguntas à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que gera muitas dúvidas, muitas perguntas, que é: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitas pessoas se perguntam: o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? E hoje nós vamos estar tentando trazer um pouco de luz a essa pergunta em nome de Jesus. Antes de dar início ao vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, visitar as nossas redes sociais aí no link na descrição do vídeo e deixar o seu comentário, até mesmo uma pergunta bíblica que talvez pode se tornar um tema aqui de um dos nossos vídeos em nome de Jesus. Amém? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Para a gente entender um pouco do assunto, a gente precisa ler Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo de número 31 e 32. Vamos fazer a leitura? O qual diz assim: portanto, eu vos digo que todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou seja, a palavra de Deus diz que quando trouxeram um jovem até Jesus, e ele expulsou o demônio desse jovem, os fariseus falaram contra Jesus, dizendo que ele expulsava demônio pelo principal dos demônios. E a palavra de Deus diz no Evangelho de Mateus capítulo 12, no 31 e o 32, que Jesus fala que aquele que blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele que fala contra o Espírito de Deus, esse não tem perdão, nem neste século e nem no século vindouro. Nós temos que entender que esse texto, como ele não é um texto muito claro, existem algumas opiniões teológicas acerca desse assunto. E hoje eu quero falar sobre as 4 opiniões teológicas mais aceitável e mais debatida entre aqueles que estudam as Escrituras. A primeira opinião é que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só poderia ser praticada pelos contemporâneos de Jesus. Os contemporâneos de Jesus, eles tinham a possibilidade de blasfemar contra o Espírito Santo. Aqueles que defendem essa visão, eles dizem que somente aqueles que viram Jesus em carne, somente aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram a Jesus nos seus dias como homem, é que tinham a possibilidade de blasfemar contra o Espírito Santo. Os fariseus, os religiosos, aqueles que viram Jesus em carne, operar milagres, maravilhas, fazer prodígios, eles poderiam blasfemar contra o Espírito Santo, somente os contemporâneos. A segunda opinião é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, ou seja, aquelas pessoas que ela ouvem o Evangelho, aquelas pessoas que veem as maravilhas, as manifestações do Espírito Santo, as operações de Deus, e mesmo assim endurece o seu coração, mesmo assim não aceitam a Cristo, mesmo assim não se convertem e não reconhecem o Filho de Deus. Então, alguns teólogos acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, é a resistência da pregação do Evangelho, é aqueles que ouvem, é aqueles que veem os milagres e mesmo assim rejeitam, endurecendo o seu coração, e sendo assim não se arrependem, então também eles não têm perdão dos seus pecados, e alguns acreditam que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A terceira opinião é que a blasfêmia contra o Espírito Santo é a apostasia, ou seja, aquela pessoa que um dia ela andou com Cristo, um dia ela provou do dom de Deus,
Um dia ela caminhou com o Senhor e bebeu da fonte do Espírito, e depois ela apostatou, ela abandonou a fé, se entregando às práticas mundanas por completo, a tal ponto que ela já não tem mais possibilidade de se arrepender, o coração dela se endureceu por completo, ela já não dá mais ouvido, ela já não está mais sensível à voz do Espírito Santo, então ela não pode mais se converter dos seus maus caminhos, e assim ela blasfemou contra o Espírito Santo. Alguns que defendem essa opinião, essa ideia, eles usam o texto de Hebreus capítulo 6, no versículo 4 ao 6, e eu vou ler, que diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e exporam ele ao vitupério. Ou seja, alguns associam Mateus 12 com Hebreus 6 para dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é aquela pessoa que provou do dom de Deus, que andou com o Senhor, que recebeu o Espírito Santo e depois ela apostatou, voltando para o mundo e se entregando por completo ao pecado, a tal ponto que o coração dela se endureceu e ela já não dá mais ouvido ao Espírito Santo. Essa é a terceira opinião teológica acerca do que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a quarta opinião é aqueles que defendem que o texto de Mateus 12 ele tem que ser lido no seu contexto. Nós temos que entender que esse relato ele não está somente em Mateus 12, como ele também se encontra em Lucas e se encontra também em Marcos, capítulo de número 3. E nós vamos ler Marcos, capítulo de número 3, do versículo 28 ao 30, e para a gente entender um pouco melhor, que diz assim no 28, Marcos 3, 28 até o 30. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu eterno de juízo. Porque diziam, quem dizia? Os fariseus, quando viram Jesus expulsar o demônio, tem espírito imundo. Ou seja, se você pegar essa passagem e ler no seu contexto, você vai ver que Jesus ele se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo depois que os fariseus associaram a obra que ele tinha feito, a expulsão do demônio, ao inimigo. Ou seja, Jesus expulsou o demônio pelo Espírito Santo e eles atribuíram uma obra de Deus ao demônio. Então aqueles que têm essa quarta opinião teológica dizem que a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir uma obra incontestável de Deus a Satanás. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria você ver um milagre, você ver uma manifestação incontestável de Deus e você falar que aquilo é feito pelo demônio ou atribuir uma obra de Deus ao demônio. Essa é a quarta opinião, e se nós analisarmos acerca do contexto, acerca da hermenêutica, da interpretação bíblica, é a interpretação mais coerente e mais plausível dentro do texto bíblico e do seu contexto. Eu espero ter conseguido jogar luz a esse assunto muito polêmico e de muitas dúvidas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com mais pessoas, deixar o seu comentário, acessar a nossa playlist, onde nós temos respondido acerca de várias questões, várias perguntas e questionamentos bíblicos. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.